Salmos, Salmo 45. O filho rei e sua noiva. Eu sei que o texto aqui, a chamada diz, o ungido de Deus e a sua noiva. Titulei o filho rei e sua noiva. Ao mestre de canto, segundo os filhos de Corá, salmo didático, na melodia os lírios, um cântico de amor. Assim nos diz palavra do Senhor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua espada e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então, o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagem bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém. Oremos. Pai bondoso, tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é penetrante, e, ó Deus, é ela quem efetivamente revela ao Senhor o teu querer a cada um de nós. É ela quem nos edifica, é ela quem nos abençoa, é ela quem nos guia, é ela quem nos protege. E, ó Deus, rogamos ao Senhor que a tua palavra, que temos como regra de fé e prática, seja aplicada em nossos corações nesta noite, Senhor. Portanto, cativa nossas mentes e corações a ti, a fim de que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale conosco, em o nome de Jesus. Amém. Continuo com a saga dos sermões messiânicos. Eu diria que muitos irmãos concordariam comigo que toda a Bíblia ela é essencialmente sobre o Messias, ou o Cristo, ou o Filho Rei. Ele é o tema central e o foco de toda a Escritura. Nós o encontramos em Gênesis, prometido à mulher. Nós encontramos no Apocalipse sendo o centro da adoração do seu povo. E, portanto, queridos irmãos, há muitos outros salmos que podemos vê-los falando acerca deste Messias.
de uma ou de outra forma. Mas, se dissermos que um salmo é messiânico, obrigatoriamente eu e você teremos que vê-lo aplicado ao Messias no Novo Testamento. No caso do Salmo 45, queridos irmãos, a escritura do Novo Testamento que aplica essa messiandade a Jesus Cristo está em Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, cuja escritura assim nos diz, verbes. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ora, irmãos, é evidente que este salmo foi originalmente escrito em homenagem a um rei, e parece muito provável que tenha escrito exatamente para o seu casamento real. Se tentarmos ter uma visão geral disso e da forma com que ele é referenciado em Hebreus capítulo 1, eu acredito que podemos ver que tudo isso, todo o salmo, possa ser aplicado à pessoa bendita do Messias, do Cristo, do Filho Rei. É claro que este salmo, pelo seu introito, é uma música, como muitos dos salmos, e começa com uma linha de abertura que fiz questão de ler para os queridos irmãos, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, um salmo didático. Ora, além de ser uma melodia, e a frase, segundo os lírios, parece ser exatamente uma referência a algum tipo de melodia que era expressado. E aí os músicos vão verificar um quaternário, um ternário, um binário, né? E daí por diante vai verificar o tipo de ritmo, né? Se algo mais lento, se algo mais dinâmico. A verdade é que se fala de um tipo de melodia específico, segundo os lírios. E o texto ainda diz salmo didático, isto é, no original essa expressão é masquil, e eu disse aos irmãos há algum tempo atrás, exatamente de que masquil se fala exatamente de ensino, de introdução. Então, este salmo, ao mesmo tempo que ele é um cântico de louvor, que ele é um cântico de exaltação, um cântico no momento de festividade, de casamento, ele também o é de ensino. Hoje eu não vou comentar versículo por versículo, como fiz no último salmo, mas ao estudar este salmo, a mim me parece, pelo Espírito de Deus, que há 3 temas que o rege, que ensina sobre o Messias, Jesus, o Filho Rei. E pretendo, então, com a graça do Espírito Santo, construir, nesta noite, o sermão em torno deles. E que são, dos versos 1 ao verso 5, ele é o Filho Rei, ele é Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. O segundo tema que nós encontramos, versos 6 a 9, o texto nos mostra que ele é verdadeiramente Rei, o Rei Filho. A terceira parte que nós vamos considerar encontram-se entre os versos 10 e 14, e, na verdade, tem uma noiva aqui presente e algo que chama a atenção desta noiva. E, por fim, então, nós vamos considerar uma bênção ou o resultado de tudo isso, dos versos 15 a 17. Versos 1 a 5. Olhe aí na sua escritura, já fizemos a leitura. E o texto nos fala, então, do Messias como Jesus,
o Filho Rei. Em Hebreus capítulo 1, verso 8, queridos irmãos, nós somos informados acerca dos versos 6 e 7 do Salmo 45, que se aplica a Jesus como Filho. E Hebreus 1 é um dos 3 textos ou capítulos notáveis do Novo Testamento que nós podemos encontrar ou que nos ensinam acerca da divindade de Jesus Cristo. Sendo então Hebreus 1, o outro João 1 e o outro Colossenses 1. Eles nos ensinam que o bebê nascido no estábulo em Belém, o jovem que andou pelas ruas da Palestina por cerca de 3 anos e meio pregando o reino de Deus, a graça de Deus, ensinando e curando, e que depois foi pregado numa cruz, tendo sido traído por um dos seus seguidores. É muito mais que um dos profetas, ou o maior dos profetas de Israel. Ele é, na verdade, o Filho de Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade que encontramos quando estudamos a pessoa de Deus. Os versículos iniciais, então, queridos irmãos, de Hebreus, relata com muita clareza como Deus havia falado em épocas passadas, muitas vezes e de muitas maneiras. Agora, ele falou diretamente aos homens. Quando o Filho Rei Jesus veio, havia, queridos irmãos, pela primeira vez, alguém da Trindade presente continuamente na terra, que podia ser visto, que podia ser ouvido, que podia ser tocado e que tinha compaixão daquelas pessoas. Alguém que era plenamente humano. E a palavra do Senhor em Hebreus 1:3 nos diz, quando lá lemos: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus, respondendo a Filipe, quando questionado por este seu discípulo, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele responde então a Filipe, em João 14, verso 9, dizendo: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Como perguntas tu, mostra-nos o Pai? Se você tem me visto, tem visto ao meu Pai. Ora, querido irmão, nunca deixe de ficar maravilhado. Se você conhece Jesus, você conhece o Pai. Se você conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Se você conhece o Espírito Santo, você conhece Jesus e conhece o Pai. Se você conhece o Pai, você conhece Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não são 3 deuses. Quando estudamos, ele é Deus único. E o Deus econômico, o Deus que age, o Deus que move, o Deus que trabalha, nós podemos encontrá-lo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é único. E esse Filho, o Filho Rei, o Messias, é mostrado aqui, veja só, de boas palavras, verso 1 do Salmo 45, transborda o meu coração ao Rei, o Filho Rei, consagro que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Por quê? Porque ele encarnou 100% homem, 100% Deus. E aqui está a grande dúvida daqueles que efetivamente não conheceram a Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai.
Segunda lição que quero extrair e trazer aos irmãos neste salmo, queridos, messiânico, em primeiro lugar, mostrando então que ele é filho. Dos versos 6 a 9, nós iremos verificar que ele é rei. Primeiro o filho rei, agora o rei filho. Os versos então nos diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo e de Ofir. No texto da língua original, queridos irmãos, nós temos um jogo de palavras aqui nessa expressão de Deus. E ele está dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade. Havia uma promessa a Davi, de que da descendência dele não faltaria alguém que se assentasse no trono perene peremptório, ou eternamente. Então, o que aprendemos aqui no Salmo 45 e a sua aplicação em Hebreus capítulo 1, falando então desta divindade, deste ungido de Deus, a impressão imediata que nós temos, queridos irmãos, ao ler, é que se trata de um rei, por e tão somente. Mas ao analisá-lo mais profundamente, rogando o auxílio do Espírito Santo, podemos verificar que o salmista expressa sua alegria por poder falar sobre este rei, que lemos no verso 1. Seu coração está transbordando, ele está cheio de entusiasmo para derramar uma torrente de elogios ao rei. Agora, neste ponto, eu quero divagar um pouco com os irmãos, a fim de traçar uma trajetória bíblica no desenvolvimento de um rei, ou da ideia de rei. Desde os primórdios da história do mundo registrado no livro de Gênesis, queridos irmãos, as outras nações sempre tiveram os seus reis que os governavam. Mas no que diz respeito ao povo de Deus, não era assim. Porque Deus era o seu rei. Nas instruções que Deus deu ao seu povo, lá em Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 34, nós encontramos ali antecipadamente o momento em que o próprio Senhor nomearia também um rei para o seu povo. Mas quando esse momento chegou, queridos irmãos, eles fizeram de forma equivocada e num espírito de rebelião, seguindo o costume das nações, desobedecendo a Deus. O homem escolhido por eles, naquela época, o homem ungido naquela época, foi Saul. Saul era um homem de estatura fenomenal. Permita-me citar um dos nossos irmãos aqui, que nós temos que se destaca de todos do ombro para cima. Assim era Saul, e as Escrituras diz exatamente isso, não é? Se estivesse no nosso meio, seria o Diego, na estatura, ok? Então veja, os olhos humanos olharam para aquele homem, os olhos humanos observaram e parecia: esse está pronto, esse é o nosso rei, se destaca
de todos, a sua compleição física, a sua habilidade de pastorear, de governar, ou os empregados do seu pai. No entanto, queridos irmãos, nós conhecemos que o rei Saul nunca foi fiel à vontade de Deus. E ainda percebemos que grande parte do seu reinado, de 40 anos, foi gasto em perseguir aquele que viria a ser o próximo rei, o escolhido do Senhor, que se tornara seu genro. Israel desobedeceu a Deus. E quando nós olhamos as histórias do Antigo Testamento, queridos irmãos, parece uma crônica monótona. Crônica essa de desobediência a Deus. O povo quebrou os mandamentos do Senhor, se curvou diante do sol, da lua, das estrelas e de várias divindades vis das nações ao seu redor. Esqueceram-se de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos necessitados e, em vez disso, oprimiram exatamente os menos favorecidos. Praticaram a violência. Praticaram a corrupção nas suas relações ou nos seus relacionamentos uns com os outros. E de forma tão vil, muitos deles, inclusive reis, queimaram os seus próprios filhos a deuses estranhos. E em toda essa triste história, queridos irmãos, nós podemos observar que a liderança sempre estava à frente. Finalmente, depois de Deus perdoar suas rebeliões repetidas vezes, Ele traçou um limite para tudo isso. E os filhos de Israel, a essa altura, divididos em 2 reinos, o reino de Judá com Roboão, o reino do norte com Jeroboão, foram levados para o cativeiro. O reino do norte, com Jeroboão, dizimado, levado pelos assírios, por Tiglat-Pileser III, foi destruído completamente. E nunca mais voltou a ser. Judá, um pouco adiante, depois de 11 anos de cerco por Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, o grande general do Império Caldeu, que conferiu ao seu filho o reinado, cerca Judá e depois de 11 anos, irrompe então, em 587, 586, é destruído a cidade queimada. Foram levados ao cativeiro pelas nações poderosas ao seu redor. Bom, naquela época, então, foi mostrada ao profeta Ezequiel uma visão da glória de Deus, saindo da cidade de Jerusalém. E essa nuvem, quando nós lemos, queridos irmãos, era a nuvem, um grande sinal do céu que sempre simbolizou e que marcava a presença de Deus no meio do seu povo. Podemos vê-la desde quando Deus o tirou da terra do Egito. Durante o dia, uma nuvem que os protegia. Não apenas protegia do calor do sol, mas os guiava à direção que Deus queria. À noite, uma coluna de fogo, não apenas para aquentar ou aquecer, mas também para dar orientação. A presença de Deus marcada ali, enquanto viajavam da terra do Egito para a terra prometida. Ora uma nuvem, ora uma coluna de fogo. Coluna essa que desceu também quando Salomão, depois de construir o templo, o dedicou ao Senhor.
representando a glória do Deus eterno naquele lugar. A partida da nuvem, então, queridos irmãos, dita por Ezequiel, significava que Deus não estava reconhecendo mais Jerusalém como a capital mundial aos seus olhos. Israel havia perdido este direito de ser o cabeça de todas as nações. Eu não vou entrar em detalhes nas questões atuais. E Deus estava então prestes a inaugurar um novo tempo, um novo período na história do mundo, que Jesus chamou então de os tempos dos gentios. O nosso tempo. Tempo esse que chegou até nós e que vai perpassar, se assim o Cristo entender que seja, e os decretos eternos terem sido estabelecidos. Então, até os dias de hoje, Deus confiou o governo deste mundo a uma sucessão de governantes gentios. E aí nós podemos fazer uma citação, como já fizemos, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, do Império Caldeu, a quem ele chama de meu servo. E isso vai perpassando. No capítulo 2 do profeta Daniel, queridos irmãos, Deus apresentou uma visão, ou deu uma visão àquele rei que ficou muito conturbado, e esta visão nada mais era do que um organograma da futura estrutura política futura do mundo. A visão de Nabucodonosor, explicada pelo profeta Daniel, descreveu uma sucessão de grandes impérios mundiais, começando por ele próprio, que era a cabeça, que depois veio o Medo-Persa, que por sua vez deu lugar ao Macedônio de Alexandre o Grande, que depois finalmente veio o Império Romano, cujas raízes nós temos até os dias de hoje. E aos estudantes de direito, há um privilégio muito grande em compreender como o Império Romano marca a nossa presente sociedade, em especial no direito romano, admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. E aqui não vamos entrar nesses aspectos. Apenas para dizer que os impérios estão vindo, os impérios vieram. E essa linha do tempo, queridos irmãos, e é necessário que eu faça essa divagação para os irmãos compreender aquilo que o Salmo está querendo nos ensinar nesta noite. Então, esta linha de tempo, a ascensão e queda destes impérios, foi mostrada naquela visão com uma grande estátua. A estátua de um homem, feita de materiais diferentes e cada vez mais significando o que há de pior na raça humana. O valor dos materiais deteriorou-se, acentuando de cima para baixo. Ouro, até chegar às pernas e os pés, falando então do Império Caldeu ou Babilônico até o Romano. Mas tem uma coisa que deve nos chamar a atenção nesta nossa divagação ou na análise do próprio profeta Daniel. É que o rei viu que nesta visão dada por Deus não foi simplesmente uma imagem estática, algo imóvel, que representava o futuro puro e tão somente. Não. Foi uma visão que aconteceu, e do nada, por assim dizer, lá no verso 34 de Daniel 2, as Escrituras nos diz que aparece uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos,
feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. E o 35 continua: mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Quando Daniel explica esta visão e que nós observamos daqui para trás, nós vamos verificar. Na plenitude dos tempos, que tempos foram esses, queridos irmãos? Neste reino aqui de pés, de pernas e pés, em parte de ferro, em parte de barro, o reino ou o Império Romano. E Cristo nasceu, a pedra que destruiu a estátua, os reinos, e ela começou a crescer. Primeiro foram 12 os chamados, depois 70, depois 120, depois 500, depois 3.000, depois mais milhares. E hoje, esse império do amor, da graça, do perdão, da bondade, espalhou e encheu toda a terra. Quando Daniel, então, queridos irmãos, explica a visão ao rei, aqui nos versos 44 e 45, porque aí segue um pouco mais, a sua explicação é significativa. Olha só o que o texto nos diz, Daniel 2, 44, 45, mas nos dias daqueles reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Já avançando numa aplicação, a que reino nós pertencemos? A que rei nós nos prostramos? A que rei nós adoramos? Somos cidadãos de qual reino? E por causa, então, queridos irmãos, dessa famosa profecia, os judeus aguardavam ansiosamente a vinda deste prometido, ou dessa promessa do reino, o reino dos céus. E Jesus pregou, falando do reino de Deus, do reino dos céus, e estas duas expressões parecem derivar exatamente da expressão do reino dos céus, o reino de Deus que é chegado. Agora, considere, queridos irmãos, quão claramente o rei, neste salmo, se conforma com este padrão. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À sua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo. Nos versículos que falam indiscutivelmente do Senhor Jesus, é exatamente verso 6 e verso 7. O teu trono é para todo sempre.
creio que todos nós conhecemos, se não toda a obra de Georg Friedrich Händel, pelo menos uma das melodias muito conhecidas. É um oratório que, cantado, dura em torno de 3 horas e 20. E lá nós encontramos, então, Aleluia, de Händel, que ao final diz: e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre. Música essa que a Rainha Vitória, quando ouviu pela primeira vez, ela levantou-se do seu trono, tirou a sua coroa e depositou ao chão, ou colocou no chão, reconhecendo exatamente a majestade, o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Há, no entanto, queridos irmãos, um escrito para o reinado vindouro de Jesus sobre a terra, pois chegará um tempo em que todo o mal será eliminado. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 e 25, o apóstolo Paulo fala daquele dia com muita propriedade, com muita clareza, e ele então escreveu dizendo, e fala a nós: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Uau! Nós estamos falando do rei. Primeiro o filho, rei, agora do rei, filho. Jesus, então, é o rei filho do qual o Salmo fala. A terceira lição que quero extrair com os irmãos, então, versos 10 a 14. Sua Bíblia encontra-se aberta. Olhe aí, que verificamos agora, então, esse filho-rei, esse rei-filho, com a sua noiva, ou a noiva dele. Ouve, verso 10, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagem bordada, conduzem-na perante o rei, as virgens, suas companheiras, a seguem, serão trazidas à tua presença. Olhemos então, queridos irmãos, como o Salmo, em primeiro lugar, apresenta o filho, o rei, e agora a sua noiva. Em como o salmista dirige o nosso olhar para Jesus como filho-rei, como rei-filho, e agora, de fato, para a sua noiva. O mostra como filho, o mostra como rei justo, e agora a sua noiva. Um casamento real, que o escritor, num primeiro momento, se olharmos de forma desatenta, historicamente iremos verificar uma narração de um casamento real. E nós chegamos a essa conclusão, queridos, por causa de várias coisas que estão ditas no Salmo sobre a noiva. Olha aí no verso 10. Ela é exortada a: esquece o teu povo e a casa de teu pai, o que era muito comum naquela época.
Já os versos 14, e aqui quero englobar também o 15, que está no próximo bloco, mas que de alguma forma faz parte desse também, o texto nos diz então: em roupagem bordadas, conduzem-na perante o rei, as virgens suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Retrata a noiva e retrata o rei e o seu palácio, com elas sendo conduzidas pelas suas companheiras virgens. Damas de honra, seria isso? Nos dias atuais. Todas essas coisas são totalmente consistentes, queridos irmãos, com um dia de casamento. Tá, e o que isso tem a ver conosco? Talvez seja a sua pergunta. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que não estamos pensando no casamento como é celebrado hoje, como o casamento funciona nos dias atuais. Não. Mas o casamento como Deus planejou, celebrado de acordo com a vontade de Deus, com as regras de Deus, com os princípios de Deus, estabelecido nas Escrituras Sagradas. Sendo que o Salmo, então, nos traz a celebração de um casamento real, que de forma clara, aplica-se a Cristo e a sua noiva. A minha resposta, então, a essa pergunta é que a Bíblia realmente fala da noiva, ou da esposa, verso 11, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Ela é mencionada, queridos irmãos, em vários lugares, especialmente no livro do Apocalipse. Nos evangelhos, quando o noivo está chegando, Apocalipse 19, Apocalipse 22, nós encontramos isso de forma muito clara. E o apóstolo Paulo, então, desvenda algo extraordinário para nós quando ele fala de marido e mulher, lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, indo até o verso 32, ele começa dizendo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porém, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí Paulo termina esse bloco, essa sessão, dizendo: grande é este mistério, mas, conjunção adversativa, eu me refiro a Cristo e à igreja. Precisamos compreender bem, então, o que ele está dizendo. De acordo com estes versículos, a noiva de Cristo, então, é a igreja. Eu e você, se nascemos de novo. E a palavra traduzida, queridos irmãos, por igreja, eclésia, na Bíblia não significa um prédio como esse. Não significa uma instituição religiosa como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não. Mas significa simplesmente aqueles que foram chamados por Deus para fora das trevas. E que o próprio Deus os tirou das trevas e colocou no reino maravilhoso da luz do Filho, do seu amor, no reino do Rei Filho. A igreja, como é mencionada na Bíblia, queridos, consiste então de pessoas, independente de raça, idade, sexo, a filiação religiosa, que foi chamado por Deus para confiar no seu Filho Rei, Jesus Cristo, e a viver do seu reino, louvando o seu nome.
Mas o cristão é sempre levado a um relacionamento mais profundo com Cristo do que os súditos com o seu rei. Onde o súdito raramente encontrava o rei, a não ser numa festa, num momento especial, ou quando o rei tivesse muito alegre depois de ter entornado algumas. Mas eu e você podemos comparecer diante do nosso rei todos os dias, todos os momentos, várias vezes por dia. E esse nosso rei tem dito: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aqui adianto mais uma aplicação. Fazemos parte da noiva de Cristo, da sua amada, protegida, purificada pela palavra dele. Fazemos parte e somos noiva daquele que se entregou por nós, que sofreu por nós, que morreu por nós, que Deus ressuscitou por nós. Qual a promessa final, então, que nós encontramos aqui, queridos, que disse aos amados irmãos, depois de termos visto o Filho, o Rei e a sua noiva? Para concluir, então, eu quero chamar sua atenção para o versículo final do Salmo 17, ou do Salmo 45, verso 17. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Esse verso, queridos irmãos, penso eu, só pode ser entendido como uma promessa de Deus o Pai ao seu Rei, Deus Filho, que será lembrado por todas as gerações, de que os povos irão louvá-lo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Se continuarmos com a ideia de que todo o Salmo, então, está, de fato, falando sobre o Senhor Jesus, então, queridos irmãos, vejo nesse versículo como resposta divina ao sentimento expresso em outro salmo que pregamos aqui, o último salmo, o Salmo 41, no verso 5, onde lá está escrito: quando ele morrerá? Quando lhe perecerá o nome? É lógico que na parte frontal dizia-se a Davi, mas os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e todos aqueles da época de Jesus, que sempre viveu contra ele, o salmo referia-se a Cristo. Então, a pergunta que é feita no Salmo 41, verso 5, quando ele morrerá, lhe perecerá o nome. O salmista aqui, os filhos de Corá, não é Davi, os filhos de Corá, responde, então, o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. O seu nome não vai perecer. Você não vai morrer. Então Deus deu a sua resposta àqueles que acharam que, ao crucificar Cristo, ao sepultar Cristo, havia acabado. Morreu e pereceu o seu nome. Não, Deus dá uma resposta a isso de forma muito clara, narrada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 20, quando ele escreve dizendo: ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o Senhor à sua direita, nos lugares celestiais. A morte não pôde segurá-lo.
Os adversários não puderam vencê-lo. E Deus garantiu, então, nas palavras do Salmo 45, verso 17, que o seu nome será lembrado de geração a geração. Ao concluir esse sermão, então, irmãos, eu posso dizer que foram feitos esforços para dar uma interpretação veritas veritatis, verdade verdadeira deste salmo. No primeiro lugar, com as conotações judaicas, mas é claro que muito mais que isso, e em termos de orientação, de encorajamento, de bênção para mim e você, noiva de Cristo Jesus. As Escrituras nunca apresentaram Jesus como rei da igreja, mas como noivo da igreja. A igreja é o objeto do seu amor. A igreja é a razão de todo o seu sofrimento. A igreja é a razão de toda a sua ação em ter deixado a glória, ter tabernaculado, isto é, feito um semelhante a nós, vivido entre nós, contudo sem pecado, conhecendo todas as nossas fraquezas, todas as nossas mazelas, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos. Porque Deus nos fez noiva de Cristo. A igreja, noiva, que Ele amou e que Ele ama profundamente. Concluo, então, perguntando: você é noiva de Cristo? Colocando-nos em pé, compreendendo que este salmo nos fala do filho, do rei e da sua noiva. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e olhe para dentro de você. Você reconhece Jesus como Filho de Deus? Você reconhece Jesus Cristo como o Rei que veio reinar, desbancando todos os reinos terrenos? Você reconhece Jesus Cristo como o seu noivo, aquele que te ama profundamente, que te amou ao ponto de entregar a sua vida por você? Nesta hora, quero convidar o nosso pastor efetivo, reverendo Baltazar, para fazer esta oração final, ministrar a bênção apostólica e ter os ritos finais deste culto. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque temos a convicção plena em nosso coração que alto preço foi pago por nós. Obrigado porque nós, como igreja do Senhor, temos a plena convicção que ao Senhor pertence a vitória. Que o Senhor, Pai, nesta semana que nós temos pela frente, muitos corações e vidas aqui, muitas vezes entristecidas, abatidas, preocupadas, quem sabe até mesmo angustiadas, temerosas, podem confiar que nós temos um Senhor, um Rei sobre nós. Que nós, como igreja do Senhor, podemos confiar que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ó Pai, que nós vivamos a presente vida, o momento que o Senhor nos deu para glorificar o Teu nome. Nos leve em paz, nos abençoe. Fortaleça, Pai, os que estão enfraquecidos. Coloque a Tua mão de graça e cuidado sobre os enfermos e abatidos. E nos leve, Pai, debaixo do Teu cuidado santo. É a oração que fazemos, dando graças ao Senhor por Tua palavra, que alenta os nossos corações.
em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas e bênçãos e as consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.